Meus queridos irmãos, hoje nós entramos na última mensagem da série que nós já temos pregado alguns domingos sobre uns aos outros. Nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Desde que nós iniciamos esta série, nós, de uma ponta a outra, vimos palavras que foram dadas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. E eu vejo como ele é uma figura muito marcante no uns aos outros, principalmente porque ele foi um perseguidor da igreja. E se tinha alguém que podia nos falar sobre a importância de honrar, servir, cuidar uns dos outros, é aquele que antes perseguia a própria igreja de Cristo. E ele falou muito sobre esse assunto, e nós chegamos agora ao capítulo 11, o verso 17 até o 34, é um texto que vai nos falar um pouco sobre a mesa do Senhor, a ceia. E aqui, mais uma vez, bem lá no final, no verso 33, ele vai falar sobre uns aos outros, ou a importância disso. Durante essa série, nós vimos aqui irmãos brigando, a Evódia e a Sintique. Nós vimos líderes discordando um do outro, Paulo e Barnabé. Nós vimos aqui um apóstolo corrigindo o outro publicamente, Paulo e Pedro. Nós aprendemos sobre suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. E domingo passado, ensinar e admoestar, inclusive através de cânticos, louvores e hinos. Mas toda essa caminhada, de uma forma muito inevitável, ela nos leva, eu entendo assim, até a mesa do Senhor. Até esse encontro que nós temos na participação da ceia. Porque é na mesa do Senhor que nós lembramos por que nós continuamos juntos. Por que nós estamos aqui. Porque nós não permanecemos, por exemplo, unidos porque nós nunca falhamos uns com os outros. Nós permanecemos unidos porque Cristo nunca deixou de ser fiel. A graça dele nunca deixou de estar sobre as nossas vidas. E isso é muito interessante notar a partir desse texto. Peço a gentileza que você acompanhe com bastante atenção. O apóstolo Paulo vem respondendo a esta igreja várias perguntas. E aqui, quando ele chega no final do capítulo 11, ele vai falar sobre a celebração da ceia, esse sacramento, é assim que nós cremos. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade, pela oportunidade que o Senhor nos deu de passarmos alguns domingos pensando sobre a importância do uns aos outros e encerrarmos, Deus, com a celebração da ceia neste domingo. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, como já tem feito durante todo este culto, e ministrando as nossas vidas para a honra, glória e louvor do teu nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando eu era criança, eu aprendi uma lição que eu nunca esqueci. Nossa casa estava sempre cheia. Ela estava sempre cheia, ela ainda é assim, em parte, mas sempre estava cheia de parentes, sempre estava cheia de amigos, alguns vizinhos, algumas mães que iam embora para Portugal, Estados Unidos, deixavam os primos sobre a responsabilidade dos meus pais. Até amigos fizeram isso. Minha mãe teve uma amiga chamada Zelina, que ela deixou os 3 ou 4 filhos, não me lembro se era 3 ou 4, era 3, né? Deixou os 3 filhos, era uma amiga da minha mãe, deixou os 3 filhos aos cuidados dela. De vez em quando eu até converso com meu pai e falo: pai, o senhor ganhava um salário mínimo, a mamãe ganhava muito pouco, como é que sustentava isso tudo, né? E ele falava: não sei, a misericórdia de Deus, porque às vezes não vinha dinheiro para esse sustento, só tinha. E a nossa casa estava sempre cheia, sempre havia alguém à mesa. Por isso, a minha mãe tinha uma regra muito simples, todos os filhos aprenderam. Quando chegava a hora da refeição, ela dizia o seguinte: quando você for servir a sua comida, não se esqueça que existem outros para comer. Era uma regra muito simples que ela dava para nós. O que isso significava? Eu demorei um pouco para entender, mas entendi. Algumas coisas bem práticas. Primeiro, não pegar tudo para si. Você não pode ir lá e pegar toda a carne, por exemplo, ou o tanto de carne que você quiser. Creio que muitas mães e pais ensinaram isso para os filhos. Não misturar as colheres das panelas. Enfiar a colher do arroz no feijão, do feijão na carne, aquela coisa toda assim. Tem gente que não se importa, né, mas era uma das regras. Não agir como se a refeição existisse só para você. E não bagunçar a panela de arroz, essa era uma das principais. Não era para fazer aquele buraco no meio do arroz ali, para o outro que vinha pegar, ficar... né? As nossas irmãs, quando vão servir o arroz aqui para nós, pode reparar, elas toda hora elas consertam arroz assim dentro da panela. Para quem vem pegar uma panela bonitinha e tudo, nos restaurantes, da mesma forma as pessoas fazem isso, né? Para quem vai se servir depois. Eu creio, e olha, minha mãe nem era crente nessa época, ela não estava ensinando só boas maneiras, mesmo não sendo uma serva de Deus naquela época, ela estava ensinando consideração pelo próximo, estava ensinando algo primordial. Naquela mesa nós aprendíamos que nós nunca comemos sozinhos, só que tem algo interessante, na casa do meu avô materno, o pai de minha mãe, a regra era diferente. Lá, é meio que uma regra, a lei da selva. Meu avô ficou viúvo com 5 filhos. Ele então se casa com uma mulher que tinha 5 filhos. Então lá era a lei da selva, entendeu? E depois os 2 tiveram mais 4. Então nós estamos falando de 14 pessoas dentro de uma casa. Lá a regra é diferente. Eu me lembro que quando nós íamos à casa do meu avô para almoçar, ainda hoje é assim, dia 15 agora de junho, foi aniversário dele, 92 anos, e eu ia a Belo Horizonte, na hora do almoço eu chegava por ali, eu falei, vou aproveitar, dar os parabéns ao meu avô e almoço junto com ele. E lá a regra era o seguinte, eu tinha alguns tios que quando ele ia pegar a comida, quando liberava a comida, ele pegava o prato, ia na carne, enchia o prato de carne, jogava o feijão por cima, o arroz por cima, escondia a carne, a salada e colocava mais carne. Então, na casa do meu avô, a regra era o seguinte, pega tudo que você vai comer. Aqui não tem que pensar muito, porque aqui o negócio é diferente. Minha esposa, quando foi almoçar comigo algumas vezes lá,
Eu tentei ensinar isso para ela no início, ela gosta de repetir várias vezes, de pegar a prestação. Em alguns momentos ela voltou e não tinha mais, porque eu ensinei, falei, tem que pegar de uma vez. Aqui a regra é a lei da selva. Pensando hoje, irmãos, eu percebo que aquelas duas mesas representavam duas maneiras completamente diferentes de enxergar a vida. Em uma mesa, a gente aprendia a pensar nos outros. Na outra, você pensava primeiro em si mesmo. E quando nós chegamos em 1 Coríntios 11, nós descobrimos que o problema da igreja de Corinto era exatamente este. Quando nós falamos sobre esse encontro e essa ceia, muito diferente da nossa ceia. Existiam algumas festas ou alguns encontros que eram chamados de encontros ágapes. Era muito parecido com o que fazemos depois do culto, principalmente no mês de maio. Então, no início desse encontro, você tinha o partir do pão, comia-se e no final você tinha o cálice. Então, a ceia, ela ficava entre esse momento da refeição, daquele momento de comer. E aqui, de forma muito especial, esses irmãos haviam transformado a mesa do Senhor numa mesa onde cada um pensava só em si. Onde cada um fazia aquilo que eu falei lá da casa do meu avô, chegava, enchia tudo, pegava tudo. O texto diz que alguns comiam primeiro e alguns chegavam até a ficar embriagados. Nesse encontro, no encontro da mesa do Senhor, enquanto outros, diz o texto, permaneciam com fome. Chegava à mesa e não tinha mais nada para comer. A mesa que deveria revelar, por exemplo, a comunhão da igreja, havia se tornado um retrato do egoísmo humano. E é significativo, justamente o problema daquela igreja era ela ter esquecido uns aos outros. Nós estamos falando de uma igreja com uma capacidade imensa. Se você ler desde o início dos capítulos, você vai ver que essa igreja era uma igreja atuante, uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, com muita capacidade, com muito desenvolvimento. Esses irmãos tinham muita capacidade, mas a ceia estava sendo celebrada, mas a comunhão havia desaparecido. Eles até celebravam a ceia. É como se Paulo dissesse o seguinte: vocês continuam comendo pão, mas deixaram de viver como um só corpo. E não é por acaso que nós chegamos ao capítulo 11, e apenas aqui o apóstolo Paulo vai falar da ceia. Passaram-se 10 capítulos para ele então entrar nesse assunto. Paulo estava tratando de uma igreja dividida. Você pega do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver essa igreja discutindo que um é de Paulo, um é de Apolo, um é de Cefas, e tinha o grupo que falava, eu sou de Cristo. Os 4 primeiros capítulos. Depois você encontra nessa igreja o apóstolo Paulo dizendo que tinha nesta igreja imoralidades tais que ele não queria nem mencionar. Ele não queria nem falar quais imoralidades eram estas. Depois você encontra no capítulo 6 irmãos com conflitos judiciais. Eles tinham um problema um com o outro, então eles procuravam a justiça comum para resolver. O apóstolo Paulo disse, olha, isso é um absurdo. Vocês são irmãos, sentam e resolvam. Não precisa ir para a justiça comum, mas alguns estavam fazendo. Do capítulo 7 até o 10, você encontra conflitos ou problemas familiares, discussões sobre liberdade cristã e até idolatria. Então veja bem, chegar ao capítulo 11, depois de falar de tudo isto, é onde devia desembocar mesmo o assunto. Ele falou, peraí, eu estou mostrando para vocês que vocês vivem o mesmo pecado. Qual o pecado? Vocês são incapazes de viver uns aos outros. De viver como corpo de Cristo. Agora essa doença suas de brigar quem é o melhor pastor, de brigar sobre as imoralidades, os conflitos dos irmãos na área da justiça, os problemas familiares, as discussões de liberdade, a própria idolatria, agora essa doença chegou até o sacramento principal. O momento da ceia, até a mesa do Senhor foi contaminada pelo egoísmo de vocês. Então o apóstolo Paulo, ele vem numa crescente, conversando com esta igreja sobre esses assuntos. Então ele fala, olha, a reunião
principal da ceia do Senhor, que deveria revelar a unidade do Evangelho, passou a revelar em vocês a divisão que já tem no seu coração. O quanto vocês estão divorciados uns dos outros. Os coríntios haviam esquecido o Evangelho que a ceia anuncia. Justamente o que a ceia mostra, que é a unidade do corpo de Cristo com Cristo, eles estavam esquecendo. Irmãos, e quando nós esquecemos quem é Cristo, ou o que Ele fez, ou a cruz de Cristo, de forma inevitável nós vamos esquecer os irmãos. Isso é inevitável. Se você esquece do principal, você vai esquecer de tudo mais. Então o que esse texto nos ensina? Primeiro, a mesa nos lembra quem nos uniu. Afinal de contas, por que estamos aqui? Mas eu chamo sua atenção para o primeiro versículo que nós lemos, quando ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, eu não bato palmas para vocês, eu não os elogio. E ele diz: porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Meus irmãos, imagine, nós nos reunirmos para cultuar a Deus nesse culto comunitário abençoado que nós temos, e o apóstolo Paulo dizendo: vocês estão se reunindo para o pior e não para o melhor. É melhor não se reunir, porque vocês estão se reunindo para o pior. Nós falamos aqui durante a semana, na quarta-feira, que naquele culto de Caim e Abel, houve o que no culto? Inveja, houve morte. Caim se reuniu para o pior e não para o melhor. E aqui Paulo fala a mesma coisa. Então, antes de falar sobre a ceia, nós temos aqui uma repreensão. É interessante demais perceber que ele não começa falando nem do pão, nem do cálice, ele começa falando da igreja. Vocês estão se reunindo para o pior e não para o melhor. A reunião da igreja, então, que deveria manifestar a unidade do corpo de Cristo, estava evidenciando justamente o contrário. Havia divisões, competição, egoísmo, desprezo pelos irmãos mais pobres. A mesa que proclamava graça, agora ela era um retrato do orgulho deles. Um retrato do quanto eles viviam essa realidade divorciada do Evangelho. E olha, que ironia, né, irmãos? Eles estavam celebrando o sacramento da unidade, mas viviam como pessoas que cada um cuida de si mesmo. Cada um cuida da sua própria vida. E é exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo interrompe e então diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É importante pensar no que ele está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque o que ele está dizendo é que ele não traz um evangelho diferente. O que ele entrega é exatamente aquilo que o Senhor deu. E não é por acaso, Paulo está dizendo em outras palavras: vocês ainda se lembram do significado dessa mesa? Vocês conseguem saber qual o significado disso? Como disse um pregador que eu vi essa semana sobre esse assunto, ele disse o seguinte: você sabe quem é o convidado principal para essa mesa? Porque se você souber, você não vai faltar, não. Você vai tratar de forma diferente. E talvez, irmãos, nós corremos o risco, isso é um risco que todos nós corremos, de tratar as principais coisas de Deus como se fosse algo ordinário, e não é. Como se fosse como tomar um café da manhã, e não é. Nós tratamos muitas vezes as coisas mais importantes da vida da igreja porque nós repetimos e fazemos mais uma vez, e de novo, e de novo. Muitas vezes nós tratamos exatamente os sacramentos, que nós temos dois, que é a ceia e o batismo, como se fosse qualquer coisa. Como se fosse mais um encontro, e não é. O convidado principal é Cristo, nosso Senhor, que nos fortalece. Quem mandou fazer é Cristo, quem instituiu foi Cristo. É uma ordem direta de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu recebi o que também vos entreguei. A ceia do Senhor, que hoje nós temos, que foi instituída assim, ela não é para alimentar o nosso estômago, irmãos. É para alimentar a nossa memória, alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa fé, reafirmar a nossa aliança com Cristo.
esse texto, ou a ceia do Senhor, nos faz olhar para Cristo e recordar o preço da nossa comunhão. Quando Jesus tomou o pão e o partiu, ele não diz, isso representa vocês. Não, ele disse, isto é o meu corpo entregue por vós. Quando tomou o cálice, ele declarou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, não no seu, é no sangue de Cristo. Então veja bem, a nossa unidade, ela não nasceu porque nós pensamos igual. A nossa unidade não veio porque nós pertencemos à mesma família de sangue. A nossa unidade, ela não vem porque nós temos a mesma história. A unidade da igreja nasceu porque todos fomos alcançados pelo mesmo corpo entregue, pelo mesmo sangue derramado. O sangue de Cristo. Antes de sermos irmãos uns dos outros, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos distantes de Deus. Foi a cruz ou a morte de Cristo na cruz do Calvário que derrubou o muro que nos separava de Deus e, consequentemente, o muro que nos separava uns dos outros. Foi a morte de Cristo. Por isso, toda vez, irmãos, que nós participamos da ceia, nós estamos proclamando que existe algo infinitamente maior do que nossas diferenças, o sacrifício de Cristo. É bem maior do que todas as nossas diferenças. E a igreja de Cristo, irmãos, ela permanece unida, não porque não existam conflitos. Nós vimos aqui que tem muitos conflitos, mas porque todos assentamos ao redor da mesma cruz. Todos dependemos da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo Senhor, da mesma justificação que vem de Cristo, do mesmo Deus que nos santifica. Talvez seja justamente isso que precisamos lembrar ao final dessa série. Onde nós falamos sobre suportar, perdoar, carregar cargas, ensinar, admoestar. Nenhuma exortação pode ser vivida se nós perdermos de vista o sacrifício de Cristo na cruz. Nós não temos capacidade, nenhum de nós tem capacidade de viver uns aos outros se não lembrar e não tiver em vista o sacrifício de Cristo na cruz. A mesa nos lembra, essa mesa nos lembra que nós não somos uma associação de pessoas semelhantes. Não é uma instituição. Somos uma família comprada pelo sangue de Cristo, é o que nós somos. É essa família que somos. Não é, irmãos, sobretudo, a afinidade que nos mantém juntos. Não é a nossa personalidade parecida. Não é a tradição da igreja. Não é a amizade. Embora todas essas coisas sejam boas, o que nos mantém juntos é o Senhor Jesus. É Cristo, e Paulo está lembrando a igreja de Corinto sobre isso, e nos lembra hoje também. A ceia, por exemplo, ela não termina quando nós olhamos para a cruz, ela continua quando olhamos para quem está sentado do nosso lado. Para esses irmãos que estão aqui, o mesmo Cristo que nos reconciliou com Deus, também nos chamou para vivermos reconciliados uns com os outros. Por isto, participar da ceia ou da mesa é mais do que lembrar de um acontecimento do passado. Participar da ceia é assumir um compromisso com a família no presente, com essa família da fé. Nós precisamos compreender, não basta lembrar da morte de Cristo quando participamos da ceia. É preciso parecer com Cristo quando nós nos levantamos e vamos embora. Mas esse texto nos ensina uma segunda lição. A mesa nos lembra que nós devemos viver juntos. Olha o verso 27 até o 32. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, preste bastante atenção, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, essa estrutura, o que Cristo comprou, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A ceia exige de nós autoexame. Só que veja bem,
esse autoexame, embora nós façamos isso com muita naturalidade, ele não é um autoexame só moral. É um autoexame relacional. Por isso, quando nós convidamos você para participar da ceia, se é de uma outra denominação, de uma outra igreja evangélica, olha o que nós falamos. Você é convidado a participar se está em plena comunhão com Deus e com a igreja que faz parte. É com o povo de Deus. Então, participar da mesa do Senhor não é somente se eu estou bem moralmente. Eu preciso estar bem com o corpo de Cristo. Com esse corpo, com esses irmãos, com essa comunhão. Participar da ceia, enquanto se destrói a comunhão da igreja, é contradição. Você não consegue discernir o próprio corpo. Você não está compreendendo o que é o corpo de Cristo, o que é a comunhão. Então, se num primeiro movimento da ceia, ela nos chama a olhar para a cruz de Cristo, num segundo olhar, nós somos chamados a enxergar os nossos irmãos. E Paulo, ele não encerra esse ensino da instituição da ceia, simplesmente dizendo, olha, examine-se a si mesmo. Não, depois ele vai lembrar que o que Cristo fez por nós, nos uniu e nos leva novamente ao problema da igreja de Corinto. E essa igreja, o apóstolo, por exemplo, ele não permite que a igreja transforme a ceia em apenas um momento de emoção e de contemplação. Uma lembrança da cruz precisa produzir em nós comunhão verdadeira. Muita gente vai dizer o seguinte, não, eu tenho que ir na igreja hoje porque hoje tem ceia. Então tem ceia, eu não posso perder a ceia. Só que ele pensa muitas vezes na ceia só de forma individual. Ele tem que pensar na ceia como a comunhão do povo de Deus. E é por isso, irmãos, que ele vai dizer então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós corremos o sério risco de reduzirmos esse exame apenas aos pecados particulares. Aquilo que trata da minha vida. Sejamos sinceros, na maioria das vezes é assim que a gente interpreta esse texto. A gente examina só o nosso particular, mas evidentemente, isso inclui a nossa vida diante de Deus, mas também inclui os pecados contra o próprio corpo de Cristo. Se você está em pecado contra o corpo, com a comunhão, você também tem que se autoexaminar. E o problema dos coríntios não era a falta de liturgia. Como eu disse no início, era uma igreja extremamente capaz. Era uma igreja conhecida por ter todos os dons. Todos os dons. Coisa linda, né? Maravilhoso. Uma igreja que tinha todos os dons. Quando você olha para essa igreja, o problema dessa igreja então não era falta de liturgia, falta de capacidade, falta de dons, falta de talentos. O problema, nesse caso específico, era a falta de amor. Eles sabiam partir o pão, mas não sabiam repartir a vida. Compartilhavam a mesma mesa, mas não deixavam para o outro. Eles haviam esquecido o espírito da instituição. Às vezes, nós corremos o risco de pensar tanto em nós que a gente esquece do principal. Esquece do porquê estamos ali. E, meus irmãos, não dá para celebrar a comunhão enquanto a gente alimenta a divisão. Não dá. É isso que Paulo diz a essa igreja. Tomavam o mesmo cálice, mas viviam como estranhos. Comiam do mesmo pão, mas desprezavam os próprios irmãos. Por isso, Paulo afirma que quem participa da ceia deve discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E discernir o corpo significa reconhecer o valor do sacrifício de Cristo. E reconhecer o valor do sacrifício de Cristo implica em reconhecer que aqueles que estão sentados ao nosso lado aqui pertencem ao mesmo corpo que ele comprou com seu sangue. Não existe, meus irmãos, verdadeira comunhão com Cristo quando rejeitamos a comunhão com os irmãos. A Bíblia vai nos dizer que se você não consegue amar o irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Não existe cristianismo saudável sem comunidade. Não existe maturidade espiritual sem relacionamento. Não existe igreja bíblica onde não existe o uns aos outros, onde ele não é praticado. A cruz nos reconciliou com Deus e também nos reconciliou uns com os outros. Por isso, participar da mesa do Senhor exige muito mais do que mãos limpas.
exige boa comunhão, exige um coração reconciliado. Não significa que nós chegaremos à mesa do Senhor perfeitos, sejamos sinceros. Mas significa que nós chegaremos à mesa do Senhor dispostos a abandonar o orgulho, dispostos a abandonar a mágoa, dispostos a abandonar o ressentimento e toda atitude que fere a unidade do corpo de Cristo. É interessante notar como Paulo conclui toda essa sessão, e eu acho que é a parte que mais me chama a atenção. Lá no verso 33, ele conclui dizendo assim: assim, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ó a consideração, né? E não é nem aquele caso do apóstolo Paulo dizendo, vai você, não, vai você, vai você. Tem hora que a gente fica ali mais ou menos assim, né? Você primeiro, não, vai você, não, as damas primeiro, não, os senhores primeiro, não, as grávidas primeiro. Não, vai você está mais cansado que eu e tal. Aí alguém fala, só as bonitas, aí vai todas as mulheres. Aí vão tudo de uma vez. Então, meus irmãos, não é nem esse caso. A ideia dele é que nós devemos ter consideração uns pelos outros. É quase que se ele resumisse todo o ensino em uma única expressão: esperem uns pelos outros, considerem uns aos outros, honrem uns aos outros, amem uns aos outros. A mesa, irmãos, não termina quando o pão acaba. O que ele está dizendo é que continua na maneira como nós tratamos a família de Deus durante toda a semana. Como nós cuidamos dos nossos irmãos. Não participamos da ceia, então, apenas para lembrar da morte de Cristo. Participamos para renovar o nosso compromisso de viver como aqueles ou com aqueles que foram comprados pela mesma graça. A ceia, ela não apenas aponta para a cruz, ela aponta para o irmão do banco ao lado, para o irmão do banco de trás, para o irmão do banco da frente. Antes de olhar para o pão que é partido, Paulo está chamando a igreja de Corinto a olhar para a própria igreja e dizer como é que está a sua comunhão. Não é só uma celebração onde você olha e diz, estou em comunhão com Cristo. A pergunta é, você está em comunhão com seus irmãos? Com aqueles que estão ao seu lado? Porque aquele irmão que participa do mesmo pão e do mesmo cálice conosco, foi alcançado pelo mesmo sangue. E se Cristo recebeu meu irmão, quem sou eu para rejeitá-lo? Que direito eu tenho de rejeitá-lo? Então a ceia, ela não foi instituída apenas para que a igreja lembrasse de Cristo. Foi instituída para que, lembrando-se de Cristo, nós aprendêssemos novamente a olhar uns para os outros. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Paulo encerra no verso 34 de uma maneira também muito significativa. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Isso prova que o apóstolo Paulo gostava do encontro presencial, né? Ele gostava de estar em comunhão com os irmãos. Ele não tinha essa oportunidade ali, mas ele gostava de estar junto com os irmãos. E que maneira extraordinária de terminar. De terminar falando sobre o uns aos outros. Então a ceia de Cristo, a cruz de Cristo, irmãos, nos faz olhar para trás, lembrando da cruz, nos faz olhar para dentro, porque nos chama aqui a um autoexame, nos faz olhar para os lados, para nós reconhecermos que nós temos um corpo de Cristo aqui nesse lugar, mas também nos faz olhar para frente, anunciando que um dia nós assentaremos à mesa do Cordeiro. A ceia não termina quando o culto acaba. Ela continua na segunda-feira, continua em casa, continua no trabalho, continua na universidade, continua em cada relacionamento, nos corredores da igreja. Toda vez que saímos da mesa do Senhor, somos enviados de volta para uns aos outros. E eu te pergunto, afinal, de que adiantaria comer do mesmo pão se nós não carregarmos as cargas uns dos outros? De que adiantaria beber do mesmo cálice se não perdoamos uns aos outros? De que adiantaria lembrar da cruz se nós continuamos divididos? A mesa do Senhor é, de certa forma, um ensaio mensal da eternidade. Não se esqueça disso. Toda vez que nos reunimos,
ao redor do pão e do cálice, antecipamos aquele grande banquete prometido por Cristo. Um dia participaremos com Ele e pela graça de Deus e transformados, não haverá mais divisões, nem mágoas, nem confrontos, nem lágrimas. Só a plena e profunda comunhão com Cristo Jesus.